E aí, pessoal, vamos continuar? Então, essa é a segunda parte, tá bom? Da, da nossa aula aí de 19 de janeiro. Bom, o exemplo que eu vou dar para vocês é justamente o salário mínimo, né? Tem imposto de renda sobre o salário mínimo? Então, calma, gente. Primeiro vamos aprender a fazer as contas e depois a gente vê se tem ou não tem imposto de renda sobre o salário mínimo, tá bom? Pessoal, como eu falei para vocês lá na tabela, vou voltar só rapidinho, tá bom? Aqui na tabela. Na tabela, a gente não usa o salário como referência. Não é o valor nominal bruto do salário que servirá de referência para nós enquadrarmos aqui nessas faixas de valores, tá bom? Eu vou ter que usar um valor que eu vou chamar de base de cálculo. E a base de cálculo, como que ela é obtida, né? Como que eu obtenho a base de cálculo, tá? Bom, é óbvio, eu começo pelo salário, né? O salário, ele é a primeira referência. Mas eu vou ter que aplicar sobre o salário várias coisas. Então imagine que esse trabalhador fez hora extra, eu vou ter que aplicar a hora extra. Imagine que ele tenha direito ao adicional noturno, porque ele trabalhou a partir das 22 horas e 1 minuto. Imagine que esse trabalhador ele, é, ele tenha lá um desconto, né, de vale alimentação. Então, a empresa dá um valor de vale alimentação para ele, mas ele contribui com uma parcela, né, tem que descontar. Imagine que esse trabalhador ele tenha vale transporte, a mesma coisa. Eu dou um valor cheio para ele, mas nesse valor cheio uma parte eu desconto do salário, uma parte menor, é óbvio, né? Eu desconto o salário dele. Então, eu tenho a base de cálculo, ela vai ser exatamente a resultante de todas esses acréscimos e todos esses descontos. Então, eu vou ter que aplicar, né, os descontos, vou ter que aplicar os acréscimos. E quando eu tiver aquilo que em tese seria o valor que o trabalhador de fato ficaria em posse, né? A gente não vai falar ainda que é o salário líquido, porque não é, né? Está faltando imposto de renda, mas é aquele salário, é aquele último valor antes de você descontar imposto de renda para poder efetivamente pagar o trabalhador e dar a ele o salário líquido, tá? Então eu vou precisar chegar nessa base de cálculo. Aqui, para efeitos didáticos e para não complicar demais, né? Até porque nessa modalidade remota eu sei que às vezes esse passo a passo, né? Por mais que a gente tenta ser aqui é, bem bem detalhista na hora de explicar como fazer o cálculo, ainda assim muitas pessoas certamente vão olhar e vão estranhar e vão ter que fazer várias vezes até entender e pegar o jeitinho, né? Então, para não complicar mais ainda a vida de vocês, incluindo aí cálculo de adicional noturno, hora extra, insalubridade, periculosidade, e, bom, e etc. Pensão alimentícia, teria que descontar a pensão alimentícia para chegar no imposto de renda, enfim. Para não chegar nesse. Para não ter essa complicação toda, desses inúmeros cálculos, né? Eu vou ficar com vocês somente, então somente com esses dois descontos, que é a contribuição previdenciária e o imposto de renda, tá bom? Mas olha, é didático. Então eu só vou fazer isso porque é didaticamente interessante. Mas lembrem-se que na vida real não são apenas esses dois descontos. Tem acréscimos e outros descontos que teriam que entrar na conta aqui, tá? Mas nós não vamos fazer isso, por razões didáticas. Então, os exemplos que eu vou dar para vocês, eles são exemplos hipotéticos. Eles não são exemplos reais, porque na realidade é raro, muito raro, que você tenha apenas, então somente, o desconto do INSS e do imposto de renda. Bom, então, dito isso, e partindo desse nosso exemplo, o valor do salário mínimo, 1.100, como que eu chego lá na base de cálculo? Para chegar na base de cálculo, eu vou ter que primeiro calcular esse valor, né? E como que eu calculo esse valor? A partir do desconto do INSS. Bom, se eu preciso calcular a base de cálculo, é uma subtração, né? Eu vou ter que descontar o INSS, então eu vou ter que começar por onde? Calculando o INSS. Então, primeiro eu calculo o INSS. E aí, esse cálculo vocês já viram, né? Na aula aí da quinta-feira, né? Do dia 14, da quinta-feira passada.
Nesse caso aqui, né, o 1.100 aplica-se a alíquota de 7,5%. Já fizemos isso, né? Vou passar rapidinho aqui. E aí, opa, desculpa. E aí eu posso calcular a base de cálculo. Eu posso obter esse valor. E nesse nosso exemplo do R$ 1.100, como eu falei, é um exemplo hipotético. Muito dificilmente ele reflete a realidade, porque eu teria outras contas, tanto para acrescentar quanto para descontar, tá? Mas aqui, para não complicar, por razões didáticas, a gente vai fazer o mais simples, ou seja, a gente só vai descontar o INSS, somente a contribuição previdenciária. Então eu vou pegar o salário, 1.100, vou subtrair a contribuição previdenciária, que neste exemplo será de R$ 82,50, e vou chegar ao valor de R$ 1.017,50. Esse valor, o R$ 1.017,50, ele servirá então de base de cálculo. É esse valor, R$ 1.017,50, que eu vou agora lá, né, eu volto na tabelinha e confiro onde é que ele se encaixa, em qual das 5 faixas ele se encaixa. Bom, para quem memorizou mais ou menos os valores, 1017 ele está abaixo de 1900 e alguma coisinha, que é a primeira faixa. Ou seja, nesse caso, né, observando lá a tabela de incidência mensal, a base de cálculo desse exemplo, R$ 1.017,50, é menor do que o R$ 1.903,98, que é o primeiro limite ali da primeira faixa. Portanto, não há cobrança do imposto de renda, então não haverá retenção na fonte desse valor, porque ele está isento, beleza? E aí, como eu já expliquei para vocês, que hipoteticamente, didaticamente, nós não estamos fazendo outras contas, né? Então, considerando somente o INSS e o imposto de renda, que é o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Eu não vou reforçar esse cuidado aqui, apesar que vai aparecer nos slides, mas eu não vou ficar reforçando na minha fala para não se estender demais. Então, considerando somente o imposto de renda e a contribuição previdenciária, né? Então não vou calcular outros acréscimos nem outros descontos. Nós podemos afirmar que nesse exemplo, né, no salário mínimo, o salário líquido, aquele que o trabalhador efetivamente recebe, né, será de R$ 1.017,50. Veja que o salário mínimo, 1.100, não é o valor que efetivamente o trabalhador recebe. Minimamente, ele tem esse desconto. Ninguém escapa do desconto da contribuição previdenciária. Então ele não vai receber nunca 1.100, ele vai receber, se o salário dele for salário mínimo e o salário mínimo estiver valendo, como está agora, R$ 1.100, ele não vai receber R$ 1.100, ele vai receber R$ 1.017,50. Esse é o salário líquido dele, tá? E daqui para frente a gente vai ficar calculando o salário líquido com essa ressalva, de que somente vamos aplicar, né, os descontos do imposto de renda da contribuição previdenciária. Não vamos contemplar os outros para não complicar os cálculos, tá bom? Mas lembrando, isso é para facilitar o entendimento. Então ele tem uma justificativa didática, tá? E é um exemplo hipotético. São exemplos hipotéticos, tá bom? Muito bem. Vamos fazer um outro exemplo? Só que, como eu falei para vocês, eu vou também dividir em partes para não ficar muito extenso as nossas, as nossas videoaulas aqui, tá bom? Então, só um minutinho, deixa eu dar uma interrompida aqui. Daqui a pouco eu estou terminando aqui a segunda parte, daqui a pouco eu volto com a terceira.